Em um mundo onde a fama é muitas vezes clamada aos gritos e o reconhecimento medido por estatuetas douradas, surge a enigmática figura de Kurt Russell, um homem que navegou a voragem de Hollywood com uma calma incomum, forjando um legado que desafia as convenções. A chave de seu duradouro magnetismo talvez resida em uma verdade simples, mas profunda. Ele nunca tentou ser um símbolo, o ator que nunca buscou ser um ícone. Erre um arremesso e você leva um tiro. O relógio de arremesso soa antes de você arremessar e você leva um tiro. Você não os vê como personagens icônicos, quer dizer, eles se referem a eles assim se eles se tornam isso. Você está apenas fazendo um dia. Você está no dia a dia correndo, se divertindo e tentando fazer com que funcione. Essa descrição crua, que parece saída de um filme de ação, encapsula a mentalidade de Kurt Russell. Para ele, a arte não é uma busca pela divindade, mas um trabalho, uma labuta diária que exige disciplina e autenticidade. Kurt Russell, o homem que sempre pareceu manter a serenidade em meio ao caos de Hollywood, nunca foi um símbolo nascido do estardalhaço. Não fez grandes declarações, não precisou de troféus para demonstrar seu talento e, certamente, não precisou de uma certidão de casamento para jurar amor eterno. E, no entanto, é precisamente por isso que ele se tornou uma das figuras mais admiradas. Não porque ele fosse uma estrela, mas porque ele nunca tentou ser um símbolo. Mais de 6 décadas nas sombras e no brilho. Durante mais de 6 décadas nas artes, Kurt Russell pareceu caminhar à margem dos holofotes. Mas, à sua maneira tranquila, ele permaneceu inesquecível. Do menino prodígio da Disney ao anti-herói Snake Plissken, o devoto pai Papai Noel e o discreto companheiro de vida de Goldie Hawn, cada papel foi um fragmento do homem real por trás da tela. Mas o que se esconde por trás desse sorriso caloroso e dessa aparência modesta? Uma carreira descarrilada por uma lesão no beisebol? Uma história de amor sem casamento, mas mais forte que a maioria dos matrimônios? Ou um medo silencioso enquanto a idade e a doença se aproximam sorrateiramente? O que permitiu a Kurt Russell resistir a tudo isso? Viver uma vida sem necessidade de provar nada e ainda assim conquistar um respeito duradouro? E por que ele, um homem que nunca ganhou um Oscar, continua sendo alguém que Hollywood reverencia? Uma jornada contra a corrente. Vamos nos aprofundar na vida corajosa e autêntica de Kurt Russell. Uma jornada que foi contra a corrente, permaneceu fiel a si mesmo e deixou um legado não de fama, mas de valores discretos perseguidos até o fim. Kurt Vogel Russell nasceu em 17 de março de 1951 em Springfield, Massachusetts, em uma família mergulhada tanto no espírito artístico quanto na disciplina atlética. Seu pai, Bing Russell, era um ator conhecido por inúmeros papéis em séries de televisão de faroeste e também um jogador de beisebol profissional. Sua mãe, Louise Julia Cohn, era bailarina. Para o jovem Kurt, a infância não foi envolvida no glamour de Hollywood, mas cheia de longos dias seguindo seu pai dos sets de filmagem aos campos de beisebol, onde cada arremesso e cada fala entregavam a mesma lição. Leve seu trabalho a sério ou não o faça de forma alguma. A família mais tarde se mudou para o tranquilo subúrbio de Thousand Oaks, Califórnia, onde o garoto loiro começou a mostrar uma profunda paixão por duas coisas: beisebol e atuação. Assim como seu pai, Kurt amava o esporte com todo o coração. Ele jogou como segunda base para o time de sua escola e, mais tarde, para vários times de ligas menores sob o sistema dos California Angels. Para o adolescente Kurt, o estrelato nunca foi o destino. Seu futuro estava no campo, não na tela. Mas a vida nem sempre segue nossos planos. Durante um jogo, Kurt sofreu uma ruptura do manguito rotador, uma lesão no ombro que quase pôs fim a qualquer possibilidade de uma carreira profissional no beisebol. Foi mais do que dor física. Foi um golpe direto no único sonho que ele realmente havia perseguido.
Uma virada inesperada. Quando a lesão fechou a porta para o beisebol, Kurt Russell, mal completando 20 anos, retornou à atuação quase por necessidade. No entanto, ele a abordou não com a ambição do estrelato, mas com uma atitude de trabalhador, tratando-a como um trabalho sério que exigia disciplina e honestidade, como qualquer outra labuta. A infância de Kurt Russell não foi cheia de retratos glamurosos nem elogios, mas foram esses primeiros anos, a disciplina de seu pai, o desengano do esporte e a coragem para mudar de rumo quando seu primeiro sonho desmoronou, que forjaram um homem de grande profundidade, resiliência e força durante as 6 décadas seguintes. Um homem que aprendeu cedo que, para sobreviver em um mundo deslumbrante, primeiro você deve ser fiel a si mesmo. Uma profecia silenciosa. Poucas pessoas percebem que os holofotes nunca foram estranhos a Kurt Russell. Ele entrou em Hollywood aos 6 anos, fazendo sua primeira aparição na série de televisão Sugarfoot em 1957, e continuou a conseguir papéis em A Ilha dos Gênios, O Virginiano, o agente da UNCLE, O Fugitivo. No início da década de 1960, ele já havia se tornado um dos atores mirins mais requisitados da década. Um ponto de virada importante veio em 1966, quando o próprio Walt Disney assinou pessoalmente um contrato de 10 anos com o adolescente Kurt Russell, tornando-o o rosto icônico do estúdio para a próxima década. Filmes como Segura Esse Fantasma, Moço, O Computador de Tênis, Agora Você o Vê, Agora Não o Vê e O Homem Mais Forte do Mundo transformaram Kurt Russell no garoto de ouro da Disney, uma figura alegre, inteligente e simpática que representava a inocência da América pós-guerra. Um detalhe inquietante e comovente circula há anos nos círculos cinematográficos. Disse que, nas últimas horas de sua vida, Walt Disney rabiscou um único nome em um pedaço de papel ao lado de sua cama de hospital: Kurt Russell. Ninguém sabe ao certo o que a nota significava, mas para muitos, foi uma prova da profunda confiança que o magnata da Disney depositou no jovem ator. O anti-herói silencioso. Não me considero uma estrela. Sou apenas um cara que vai trabalhar todos os dias como qualquer outro homem comum. Essa declaração, simples mas contundente, encapsula a filosofia de Kurt Russell. Em uma era onde cada jovem talento lutava para se destacar como a próxima superestrela, Kurt Russell simplesmente deixou para lá. Ele permaneceu indiferente ao caos que o cercava, sem promoções chamativas, sem exigências de papéis principais, sem contratos multimilionários. Em vez disso, ele escolheu seus papéis com meticulosidade, às vezes pequenos, às vezes surpreendentes, mas sempre personagens que eram genuinamente interessantes, complexos ou que tinham algo que valia a pena explorar. A primeira fase da carreira de Russell não foi sobre escalar até o topo. Foi um processo silencioso de autodefinição, de se despojar da imagem de astro infantil da Disney e abrir caminho para uma abordagem mais madura e multifacetada da atuação. Foi uma preparação silenciosa para o salto que estava por vir. O momento em que Kurt Russell se despojaria do rótulo de jovem e saudável para se tornar um dos rostos mais durões e inesquecíveis do cinema americano durante a década de 1980. E justo quando as pessoas assumiam que ele sempre seria a aposta segura da Disney, ele apareceu com um tapa-olho, um cigarro e uma frase fria e imortal: "Me chame de Snake." Hollywood ficou atordoada. Kurt Russell havia se transformado e, a partir daquele momento, começou a escrever sua própria lenda. A metamorfose de um ícone. Esse ponto de virada chegou para Kurt Russell em 1979, quando ele assumiu o papel de Elvis Presley na cinebiografia televisiva de John Carpenter, Elvis. Hollywood tomou nota. Este era um Elvis quebrado, atormentado e solitário, interpretado pelo mesmo homem antes conhecido por encarnar alegres ícones adolescentes.
A atuação rendeu a Russell uma indicação ao Emmy e abriu um capítulo completamente novo. Ele não era mais o Kurt da Disney. Agora era Kurt Russell, o homem de sombras e profundidade. 3 anos depois, ele se reuniu com Carpenter para Fuga de Nova York, 1981. Um filme de ação cru sem super-heróis, apenas um fora da lei rude e de olhos frios chamado Snake Plissken. Tapa-olho e tudo. Ninguém esperava que tal anti-herói surgisse de Kurt Russell. Mas a partir daquele momento, Snake se tornou um símbolo cult. Ninguém mais poderia ter criado aquele personagem. E ninguém mais ousaria fazer um papel principal que você não pudesse amar, mas do qual também não pudesse desviar o olhar. Com Carpenter, Russell se aventurou ainda mais fundo. O Enigma de Outro Mundo, 1982, amplamente considerado um dos melhores filmes de terror já feitos, o apresentou como MacReady, um piloto preso na neve com nada mais do que suspeita e silêncio. Em um mundo onde ninguém podia ser confiável, ele não tentou provar nada. Ele simplesmente sobreviveu por instinto, quietude e um olhar em seus olhos. Muito parecido com o próprio homem na vida real. Então vieram Os Aventureiros do Bairro Proibido, 1986, Conexão Tequila, 1988, Tombstone, A Justiça Está Chegando, 1993, Stargate, 1994, Pânico na Estrada, 1997, Desafio no Gelo, 2004. Kurt Russell nunca se repetiu. Cada personagem era seu próprio mundo. De cowboys justos a caminhoneiros tolos, de guerreiros futuristas ao treinador que levou o time de hóquei dos SSR a uma vitória sobre os soviéticos, ele nunca tentou se tornar outra pessoa. Ele simplesmente aparecia e cativava o público com uma honestidade que nunca pedia atenção. O homem por trás do Papai Noel. Aos 60 anos, quando muitos se acomodavam, Russell entrou em uma nova fase com Quentin Tarantino. A Prova de Morte, 2007, Os Oito Odiados, 2015, Era Uma Vez em Hollywood, 2019. Ele interpretou assassinos, caçadores de recompensas e narradores silenciosos. Nenhum desses papéis o tornou adorável, mas todos o tornaram inesquecível. E então, aos 67, ele colocou o gorro vermelho e se tornou o Papai Noel em As Crônicas de Natal. Não o clássico Papai Noel alegre, mas um homem experiente com um passado e falhas, que ainda assim acreditava na bondade. Não foi apenas um papel. Foi Kurt Russell, um homem que nunca tentou ser perfeito, mas sempre foi bom o suficiente para que as pessoas acreditassem nele. Kurt Russell disse uma vez: "Não sou um grande ator. Sou apenas um cara que escolhe os papéis certos na hora certa. Mas esse é o tipo de coisa que só um grande ator diria e cumpriria." Por mais de 60 anos, ele nunca precisou do rótulo de estrela. Ele só precisava aparecer e a audiência ficava. Não pela aparência, não pelo hype, mas porque havia algo profundamente real, profundamente humano e discretamente comovente em cada personagem que Kurt Russell interpretou. E isso é algo que não se pode atuar. Um amor leal no coração de Hollywood. Em uma carreira onde Kurt Russell nunca perseguiu a fama, sua vida privada também não mostrou vestígios de um homem faminto por romance. No entanto, não foi isenta de histórias de amor que deixaram marcas duradouras. Se alguém esperava que um homem bonito e famoso que vivia no coração de Hollywood tivesse uma lista de amantes tão longa quanto o roteiro de um blockbuster de verão, a vida de Kurt Russell contava uma história diferente. Apenas 2 relacionamentos públicos e um único amor para toda a vida. Em 1979, enquanto interpretava Elvis Presley na cinebiografia televisiva Elvis, Kurt Russell experimentou não apenas um grande avanço em sua carreira, mas também conheceu a primeira mulher que o inspirou a amar e a considerar formar uma família. Essa mulher foi Susan Hubley, a atriz que interpretou Priscilla Presley. Eles se conectaram instantaneamente no set. Um amor que transcende a tela. As cenas carregadas de emoção entre Elvis e Priscilla, na cinebiografia televisiva de 1979, pareciam refletir sentimentos que ultrapassavam a tela.
Naquele mesmo ano, Kurt Russell e Susan Hubley se casaram, justo quando a carreira de Russell transitava de ídolo adolescente para protagonista maduro. Um ano depois, eles deram as boas-vindas ao filho, Boston Russell, nascido em 1980. Mas o casamento não durou. À medida que o brilho pós-Elvis se desvanecia, suas diferenças começaram a surgir. Kurt mergulhou em seu trabalho cinematográfico. Susan continuou com papéis televisivos, e entre eles se estendia uma distância cada vez maior em um mundo que mudava rapidamente. Em 1983, eles se divorciaram discretamente, sem dramas, sem processos, sem culpas públicas. Talvez ambos tenham entendido que seu relacionamento havia sido simplesmente um capítulo, e o homem ainda buscava algo mais profundo, algo que perdurasse. O reencontro inesperado. Naquele mesmo ano, 1983, enquanto filmava Armas de Mulheres, Kurt Russell reencontrou Goldie Hawn, a mulher com quem havia trabalhado 17 anos antes, em The One and Only, Genuine, Original Family Band, 1966. Naquela época, Goldie tinha 21 anos, Kurt, 16. Ela o achava bonitinho, mas muito jovem. 17 anos depois, eram pessoas diferentes, mais velhas, famosas, cada um com uma desilusão amorosa nas costas. Mas em seus olhos, a mesma faísca travessa permanecia. Seu reencontro aconteceu da maneira mais inesperada. Durante o teste, Kurt fez um comentário ousado sobre a figura de Goldie. Direto, sem filtros e completamente honesto. Em vez de se ofender, Goldie caiu na gargalhada. Aquela noite eles saíram para dançar em um clube playboy. Mais tarde, ao não encontrar um lugar privado, Goldie convidou Kurt para sua casa, ainda em reforma. Eles escalaram uma janela, colocaram música e dançaram mais uma vez. A noite terminou com a chegada da polícia. Mas a partir daquele momento, um novo amor começou. Mais de 4 décadas de amor inabalável sem alianças. Desde 1983, Kurt e Goldie vivem juntos como marido e mulher, sem nunca terem se casado. Para eles, nenhum documento poderia atar o que eles já haviam escolhido preservar voluntariamente, todos os dias. Kurt não foi apenas o companheiro de Goldie. Ele também se tornou um segundo pai para seus 2 filhos de um casamento anterior, Oliver e Kate Hudson. Quando o ex-marido de Goldie, Bill Hudson, desapareceu de suas vidas, foi Kurt quem discretamente interveio para preencher esse vazio. Ele entrou na minha vida quando eu era criança, Oliver compartilhou certa vez, e me amou como um verdadeiro pai deveria fazer. Kate Hudson o chama de pá, como se ninguém mais ocupasse esse lugar em seu coração. Homem por trás do Papai Noel. Em 1986, Kurt e Goldie deram as boas-vindas ao seu único filho biológico juntos, Wyatt Russell, que também se tornaria um respeitado ator, aparecendo em Falcão e o Soldado Invernal, e mais recentemente, em Monarch, Legado de Monstros, ao lado do próprio pai. Durante mais de 4 décadas, Goldie e Kurt nunca se agarraram um ao outro como a maioria dos casais de celebridades. Sem demonstrações excessivas de afeto nas redes sociais, sem um casamento como estratégia de relações públicas. Simplesmente viveram em um rancho no Colorado, cercados de filhos e netos, ocasionalmente trabalhando juntos em filmes e sempre compartilhando olhares que pareciam dizer: "Escolhemos ficar todos os dias." Goldie disse uma vez: "Não precisamos de um casamento. Não há nada mais romântico do que acordar todas as manhãs, olhar para aquela pessoa e continuar querendo estar ali." E durante sua cerimônia na calçada da fama de Hollywood, Kurt disse a Goldie na frente de sua família, fãs e imprensa: "A você, devo minha maravilhosa vida. Um homem que sabe voltar para casa." Kurt Russell teve apenas 2 relacionamentos públicos e um amor eterno. Sem modelos, sem estrelas de 20 e poucos anos, sem fotos vazadas. Ele escolheu uma mulher e continuou a escolhê-la todos os dias por mais de 40 anos. Isso diz tudo sobre Kurt Russell, um homem que sabe se controlar, um homem que sabe quem ele é e quem ele chama de lar,
Isso é algo raro em um mundo como Hollywood, tão barulhento, tão cheio de tentações. E se sua carreira transformou Kurt Russell em uma lenda na tela, então esse amor tranquilo e inabalável é o que o tornou querido na vida real, mais do que qualquer papel que ele tenha interpretado. Aos 73 anos, depois de mais de 6 décadas na indústria cinematográfica, Kurt Russell já não aparece na tela com tanta frequência como antes, mas nunca anunciou oficialmente sua aposentadoria. Ele só aceita os papéis que o comovem, e se nada agita sua alma, ele está perfeitamente feliz ficando em casa, criando seus netos, plantando árvores, fazendo vinho, caçando e vivendo a vida de um verdadeiro homem da montanha americano. Hoje, Kurt Russell vive principalmente com Goldie Hawn em seu rancho em Aspen, Colorado, uma extensa propriedade de várias centenas de acres, onde eles passaram mais de 3 décadas juntos. A casa não tem o glamour de Hollywood, mas tem tudo o que eles precisam. Uma antiga lareira a lenha, porta-retratos de família e uma pequena adega de vinhos Goji. Essa marca de vinho, fundada pessoalmente por Russell em 2008, leva o nome de um apelido de infância. Desde a seleção da uva até o processo de envelhecimento e o perfil de sabor, Russell supervisiona tudo. Seu Pinot Noir e Chardonnay são agora servidos em mais de 100 restaurantes de alta qualidade em todo o Zactineyua, com preços entre 50 e 75 dólares a garrafa. Além da fama e da fortuna, poucos sabem que Russell não promove os vinhos Goji através de endossos de celebridades. Ele simplesmente deixa o vinho falar por si. Mas não é só o vinho. Ele e Goldie criam gado, fornecem carne orgânica de seu próprio rancho e levam um estilo de vida quase autossuficiente. Para os de fora, seria surpreendente saber que o homem que corta lenha e dirige uma caminhonete por uma estrada de terra possui um patrimônio líquido estimado em mais de 100 milhões de dólares. Ele já teve propriedades que incluíam uma vila em Malibu, vendida por 9,5 milhões de dólares, uma cobertura em Manhattan comprada por 3,8 milhões de dólares e decorada em estilo do Sudeste Asiático, casas em Vancouver, Palm Springs e uma coleção de carros clássicos que vão de um Audi A8 e um Pontiac Firebird a um Shelby Mustang e uma Ferrari Califórnia. Russell até possui uma licença de piloto privado, uma paixão herdada de seu avô, um aviador civil. Ainda assim, ele se mantém afastado das redes sociais, sem atualizações pessoais, sem programas de entrevistas, sem comentários sobre a indústria a qual dedicou mais de 50 anos. Somente em 2023-2024, ele retornou à tela em Monarch, Legado de Monstros, estrelando ao lado de seu filho, Wyatt Russell. Pai e filho interpretaram o mesmo personagem em diferentes momentos no tempo, uma mensagem sutil de que, enquanto o tempo passa, o legado perdura. A atuação rendeu a Russell um Critics' Choice Super Award e elogios por um estilo de atuação descrito como sem esforço como respirar. Talvez porque, nesta fase, ele já não precise provar nada. Ele atua agora apenas para terminar o que resta inacabado, desmentindo os rumores de saúde e amor. Mas no início de 2024, os fãs foram abalados por rumores. Dizia-se que Kurt Russell sofria da síndrome de Peutz-Jeghers, uma rara condição genética que aumenta o risco de câncer gastrointestinal. Mídias online afirmavam que ele tinha lesões ao redor da boca, classificando-as como sinais pré-cancerígenos, e até sugeriram que Goldie Hawn estava se preparando para partir para evitar vê-lo se deteriorar. Os rumores se espalharam rapidamente. Alguns tabloides chegaram a imprimir manchetes como Goldie Hawn se despede de Kurt Russell, fazendo muitos acreditarem que seu relacionamento de 40 anos estava prestes a terminar. O homem por trás do Papai Noel. Mas então, os mais próximos do casal falaram. Goldie Hawn esclareceu pessoalmente em uma breve entrevista à revista People. Não sei de quem estão falando, mas definitivamente não somos nós.
Continuamos aqui juntos e não vamos a lugar nenhum. Um representante próximo da família também confirmou que Kurt Russell gozava de perfeita saúde, continuava fazendo vinho, continuava caçando e continuava filmando Monarch. Legado de monstros com seu filho conforme o programado. Fotos recentes o mostram parecendo em forma e alerta, de mãos dadas com Goldie em reuniões familiares, prova viva de que ele está longe de desaparecer. E Goldie Hawn nunca se afastou de seu lado. Talvez seja precisamente sua forma de vida tranquila e constante, sem reações dramáticas, sem espetáculos midiáticos, que serve como a resposta mais contundente a qualquer rumor. Porque se o amor deles perdurou por 4 décadas sem licença de casamento, então as fofocas infundadas são apenas uma ameaça, o papel mais querido. E através de tudo isso, talvez o papel que ele mais valoriza agora seja o de avô. Ele e Goldie ajudam a criar 8 netos, organizam jantares em família longe das câmeras e das manchetes. Ele mesmo assa a carne, conserta as cercas, corta a grama, planta flores. Ninguém adivinharia que um homem com um valor de dezenas de milhões, com carros clássicos, aviões e propriedades em todo o continente, escolheria viver como um homem comum em uma floresta coberta de neve. Mas Kurt Russell nunca precisou parecer uma lenda. Ele não usa a riqueza para provar status. Ele não usa sua carreira para reviver o passado. Ele simplesmente vive tranquilamente como uma recompensa bem merecida por uma vida dedicada a fazer o que ele acredita, amar a pessoa certa e ser fiel a si mesmo até o fim. E essa pode ser a imagem mais bonita de Kurt Russell. Não a que está na tela, mas a que se afasta da câmera para uma floresta nevada que se desvanece, escolhendo continuar vivendo como se ninguém o estivesse vendo. Mas ainda assim, o mundo sempre se lembrará dele. Um legado inapagável na história do cinema. Com mais de 60 anos de dedicação inabalável ao cinema, Kurt Russell gravou seu lugar como um dos atores mais resistentes e confiáveis de Hollywood. Ele não ascendeu à fama através de campanhas de relações públicas chamativas ou manchetes sensacionalistas. Em vez disso, construiu sua carreira sobre a disciplina, uma ampla gama de papéis e um estilo de trabalho que lhe rendeu a confiança absoluta de diretores e colegas de elenco. Em Hollywood, onde a fama pode subir e descer da noite para o dia, manter a relevância por mais de 6 décadas sem fazer barulho é uma conquista rara. Embora não seja um frequentador assíduo das principais cerimônias de premiação, Kurt Russell entregou atuações que deixaram um impacto duradouro no cinema moderno. Filmes como O Enigma de Outro Mundo, Fuga de Nova York, Tombstone, A Justiça Está Chegando, Desafio no Gelo e A Prova de Morte não apenas mostraram sua notável versatilidade, mas também se tornaram parte da memória coletiva de múltiplas gerações de cinéfilos. Diretores como John Carpenter e Quentin Tarantino declararam repetidamente: Russell é o ator que você chama quando precisa de um personagem que ninguém mais pode encarnar de forma convincente. Uma influência além da tela. Ao contrário de muitos de seus colegas, Russell nunca construiu sua imagem pública em torno de títulos ou prêmios. Ele manteve sua vida privada em um perfil discreto, sem redes sociais, sem escândalos. Mas cada vez que ele aparecia na tela, o público sentia uma força tranquila, uma profundidade e uma integridade profissional inegáveis. É por isso que ele frequentemente era confiado com os papéis de âncora, aqueles personagens em que a audiência deve acreditar desde o primeiro fotograma, sem necessidade de explicações. Sua influência se estende muito além do set de filmagem. Dentro de sua família, ele se tornou uma poderosa fonte de inspiração para seu filho Wyatt Russell, que agora está trilhando seu próprio caminho na indústria. Para os atores mais jovens, Kurt se apresenta como um símbolo do profissional da velha guarda. Não é extravagante, não persegue tendências, simplesmente faz seu trabalho de forma tranquila e consistente, com sinceridade e cuidado. O diretor Quentin Tarantino chegou a dizer que escreveu o papel de Mike McKay em A Prova de Morte especificamente para Kurt Russell, porque há papéis
que ninguém mais pode interpretar se não for ele. E a filha de Goldie Hawn, a atriz Kate Hudson, sempre o chama de pá, e compartilhou. Cresci com um pai que nunca falou de grandeza, mas me mostrou a cada dia o que significa ser uma boa pessoa. O verdadeiro legado. O legado de Kurt Russell não se baseia em troféus dourados em uma estante. Ele vive na confiança tranquila, mas duradoura, que tanto o público quanto os especialistas da indústria depositam nele. Em um mundo muitas vezes impulsionado pela publicidade efêmera, ele se ergue como uma prova viva do poder da consistência, da ética de trabalho e de um estilo de vida que não exige atenção, mas que sempre conquista o respeito. Se você cresceu assistindo aos filmes de Kurt Russell, se alguma vez sorriu ao vê-lo interpretar o Papai Noel, ou sentiu um nó na garganta enquanto ele dirigia por um deserto para encontrar sua esposa, deixe-nos um comentário abaixo. Diga-nos que ainda há muitos que o amaram e admiraram. E se você gosta de histórias como esta, não se esqueça de seguir nosso canal para explorar mais vidas fascinantes e as histórias inesperadas por trás delas. Curta e se inscreva para não perder nenhum de nossos conteúdos cativantes. Cativantes.